Vamos lá. Bom, então eu sou Jaqueline, R4 de Medicina Intensiva, e hoje eu vou apresentar para vocês esse estudo do BMJ agora desse ano de 2020, que avaliou o uso de hidroxicloroquina em pacientes com COVID leve a moderado. Foi um dos primeiros RCTs aí a respeito do tema. Bom, todo mundo sabe aí, a gente está imergido nessa situação. O coronavírus deu-se início lá em dezembro de 2009, uns acreditam que foi no mercado chinês lá em Wuhan, outros acreditam que foi quando o Papa deu tapa na chinesa, e aí há quem diga aí que foi quando o Danilão deu beijo no morcego no começo do ano, mas enfim. O fato é que desde então se tornou aí uma doença de acometimento mundial, até anteontem, quando eu peguei os últimos dados aí da OMS, com mais de 10 milhões de casos confirmados e mais de 500 mil mortes no mundo, nosso querido Brasil aí despontando, brilhando em segundo lugar na curva de óbitos e casos, só perdendo para os Estados Unidos, com mais de 57 mil mortes. Desde então, a comunidade científica tem tentado aí muitos esforços para buscar uma cura, já que é uma doença aí que teve grande impacto, não só em mortalidade, mas um impacto econômico importante. Então, a gente viu de tudo: corticoide, heparina, vitamina D, plasma, tocilizumab, ivermectina, enfim, tudo aí que vocês veem aí na imagem. E a grande vedete aí, que principalmente no nosso país ganhou aí as manchetes e a vida aí de todo brasileiro, foi a cloroquina, a hidroxicloroquina. Quando a gente fala de cloroquina, por que, né, pensar em usar em uma doença viral? De início, foi uma droga criada no meio do século passado, aí por volta de 1940, 50, para uso na malária, e que depois se viu um benefício também em doenças reumatológicas, porque ela tem, além do efeito antiparasitário, um efeito também imunomodulador. E em alguns estudos se pensa aí que a cloroquina é um pouco mais segura do que... a hidroxicloroquina é um pouco mais segura que a cloroquina, o seu perfil aí de efeitos colaterais e tudo mais. É um fármaco via oral, que tem um tempo de eliminação prolongado, de até 3 meses, então é um fármaco fácil de ser administrado. E os principais efeitos colaterais que ele apresenta são a diarreia, as náuseas e os vômitos. Pode evoluir com retinopatia, principalmente aí dose e tempo dependente, mas tem alguns casos de retinopatia com usos curtos e por dose pequena. E o mais temido aí, que a gente ouve falar bastante hoje, é o prolongamento do QT, levando às arritmias ventriculares. E qual seria aí mais ou menos o racional aí biológico do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no COVID? Ela interferiria na glicosilação, então ela iria impedir com que a proteína spike do coronavírus se ligasse ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 da célula hospedeira. Então, como o vírus não conseguiria aderir à célula, ele não conseguiria adentrar e fazer a doença. Um outro mecanismo de ação seria, ela poderia aumentar o pH dos lisossomos e dos endossomos, e isso vai também impedir a fusão e a replicação do vírus. Fora isso, ela inibe também os toll-like receptors, e isso vai reprimir genes pró-inflamatórios, então teria uma ação aí já na fase inflamatória e não mais na replicação viral. Ela também impediria a apresentação de antígenos pelas APCs, e aí isso vai diminuir a ação das células T e a produção de citocinas inflamatórias. E aí, por conta de tudo isso, somado, ela bloquearia a invasão e a replicação viral e atenuaria a tempestade de citocinas. Fantástico, teríamos uma cura. Mas isso tudo foi visto in vitro. E aí, depois disso, diversos estudos, mas a maioria deles com N pequeno ou observacionais, poucos RCTs mesmo sobre o tema, vieram ao longo aí da pandemia na busca dessa cura milagrosa. Então, tivemos muitos estudos chineses, alguns franceses, e o bem falado estudo do Lancet, que foi o que foi retirado, inclusive, aí do PubMed. Você não acha mais, porque a minha imagem está até ruim, eu não consigo encontrar mais no PubMed o último estudo, que, por erros metodológicos, era um que mostrava um benefício da cloroquina, foi retirado aí e feito pedido de desculpas. E a pergunta do nosso estudo: o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina em adultos com COVID, em uma forma leve a moderada, seria seguro e eficaz para esses doentes?
Para responder essa pergunta, o protocolo do estudo ele foi feito e aprovado pelo Conselho do Hospital de Ruijin, lá em fevereiro de 2020. As drogas elas foram todas doadas por essa indústria farmacêutica de Xangai, mas teoricamente a indústria não teve nenhum envolvimento nesse trial, tá bom? A coleta de dados foi feita por uma empresa, inclusive não só a coleta, mas como a análise estatística também. Isso vai ser uma crítica que a gente vai ter ao estudo no final, por essa empresa chamada RG. Os dados eles eram revisados periodicamente por um comitê independente e foi feita uma análise interina em 14 de março. E aí, nesse dia, eles terminaram o estudo porque não tinham mais tantos casos de Covid na China, pasme, e porque eles acreditaram que talvez tivesse um benefício aí já da hidroxicloroquina nesse caso. O estudo foi multicêntrico, então foram em várias províncias chinesas lá, em 16 centros de 3 províncias, foi randomizado, foi paralelo e aberto. As pessoas sabiam quem estava tomando a cloroquina e quem não estava tomando a cloroquina. Não havia placebo nem mascaramento, como eu já disse, e foi usada uma metodologia de amostragem aleatória estratificada de acordo com a gravidade da doença. Então, eles dividiam as pessoas para randomização de acordo com o extrato de doença que eles estavam. Se era uma doença leve, moderada ou grave, eu já vou explicar como eles diferenciavam essas 3. E eles atribuíam 1 para cada extrato. O desfecho primário era a negativação do PCR em 28 dias e a melhora clínica também nesse mesmo período, se os pacientes eram graves. A conversão negativa, eles consideravam quando o primeiro exame de PCR vinha negativo e eles consideravam uma negativação se você colhia 2 PCRs com intervalo de 24 horas e eles 2 eram negativos e os próximos que você colhesse, se colhesse, também continuavam negativos. No protocolo original do trabalho, quando a gente vai ler o suplemento, o endpoint primário era a taxa de negativação até o 10º dia. Só que aí os chineses viram que o Covid é uma doença lenta e de paciência que demora muito para melhorar. Então, eles tiveram que mudar esse endpoint para 28 dias, porque senão eles viram que não iam ter sucesso em nenhum paciente. Como desfecho secundário, eles usaram a probabilidade dessa conversão negativa no D4, 7, 10, 14 e 21, a ocorrência de eventos adversos, o alívio dos sintomas da doença, a diminuição dos marcadores inflamatórios, melhora da imagem, raio-x, que também é meio complicado, né? Mortalidade por todas as causas e a progressão da doença se leve a moderada para grave. No braço cloroquina, os pacientes recebiam a droga até 24 horas da randomização. No início, os primeiros 3 dias, eram 1.200 miligramas por dia e depois passava para 800 miligramas por dia. Se o paciente era leve a moderado, ele usava por 2 semanas. Se o paciente era grave, ele usava por 3 semanas. Os pacientes, os pesquisadores e os estatísticos não eram mascarados. Eles sabiam quem estava usando o quê. Os técnicos de laboratório que faziam a documentação lá, o exame do PCR, esses não sabiam quem tinha ou quem não tinha usado participado da intervenção. A dose, ela poderia ser ajustada se os pacientes tivessem algum evento adverso. E no protocolo inicial também, eles era um critério de inclusão para o estudo o paciente que tinha início dos sintomas antes de 12 dias e não tinha usado nenhum outro antiviral. Porém, eles viram também que eles não estavam conseguindo uma população para fazer o estudo dessa forma. Por quê? A gente sabe que o tempo aí de piora do Covid, na maioria dos doentes, é a partir aí do 7º ou 10º dia. Então, a maioria dos doentes na China, como tinha a orientação de só procurar o hospital se tivesse desconforto respiratório ou sintomas mais graves de doença, eles já chegavam no hospital com muitos dias já de evolução. Então, eles tiveram que mudar também essa questão aí no protocolo inicial. E a dose inicial também era menor. Da dose usada de cloroquina, e eles depois também fizeram um ajuste. Né? Então, como eu disse, na atualização do estudo, o tempo não foi critério de inclusão, poderia usar antiviral, e a dose passou a ser maior que a mostrada acima. A gente vai ver depois nas características da população no baseline, que a maioria já tinha usado algum outro antiviral. Então, era critério de inclusão. Desculpa. Paciente ter mais de 18 anos, ter uma infecção documentada mesmo, né, por PCR e por coronavírus, e aceitar participar.
e eram excluídos menores de 18 anos, Child C ou TGP maior que 5 vezes o limite superior da normalidade, um clearance de creatinina abaixo de 30 ou já C dialítico, condições graves prévias, por exemplo, neoplasias graves, condições cardíacas graves também. Se o paciente não podia fazer uso de medicação por via oral ou por sonda, né? Gravidez e lactação, como sempre, alergias e deficiência cognitiva. No protocolo original, se excluía os casos graves de COVID. Aí depois eles reincluíram, por quê? Porque eles achavam que seria antiético excluir esses doentes, visto que se pensava se haver uma ação benéfica da droga na regressão da doença. Então, acabaram incluindo também casos graves. A gravidade, como eu estava explicando, era baseada na diretriz chinesa, e para eles, doença leve é aquela que só tem sintomas leves, tipo coriza, tosse, espirros, e ausência de pneumonia na imagem. Moderados, pacientes que já têm febre, uma tosse produtiva e pneumonia na imagem, e grave, aquele paciente que vai precisar de aporte de oxigênio, uma saturação mais baixa ou uma PF abaixo de 300. E como eles faziam? Eles escolhiam, então, amostras do trato respiratório superior ou inferior, ou de ambos, antes do paciente iniciar o tratamento, então, é aquele que já confirmou, para confirmar, durante o tratamento e depois do tratamento. E durante, eles usavam todos esses dias, né? D4, 7, 10, 14, 21 e 28. Em cada visita era avaliado sinais vitais, as provas inflamatórias, exames bioquímicos, coágulo, saturação e sintomas respiratórios. E diariamente eles registravam a administração de cloroquina, se foi feito, se não foi, como foi, horário, e os eventos adversos que o paciente possa ter apresentado. E tomo de tórax não era essencial, mas eles tentavam fazer em todos os doentes na triagem. Se forem sintomas leves, no D14, para ver se teve aquela regressão, né, da imagem, e no D21, se fossem sintomas graves. Análise estatística. Bom, para conseguir um poder aí de 80%, eles calcularam uma amostra com N de 248 pacientes, pensando que eles teriam um aumento de 30% na negativação e um tempo também menor para negativação, de 10 para 7 dias. Achei bem ousado aí o tanto que eles acharam que ia melhorar. O período de acumulação foi de 75 dias, então, nesse período eles incluíram doentes, e depois mais 7 dias para seguimento após a inclusão do último doente. Houve uma análise interina quando 150 doentes fossem tratados por 7 dias, na verdade, haveria essa análise interina, né? Acabou não vendo. E foi estimada uma probabilidade de um PCR negativo, analisando o tempo para conversão usando o método de Kaplan-Meier na intenção de tratar. E aí eles comparavam por log rank. Os positivos, em 14/3, que foi o último dia aí que eles usaram para inclusão, eles foram censurados, então quem ainda estava positivo saiu, né, do trabalho. E a diferença de taxa para mostrar a magnitude do efeito do tratamento era visto no intervalo de confiança de 95%. Foi usado também no modelo de Cox para taxa de risco, e eles consideravam que acima de 1 haveria um benefício da cloroquina. E também houve análise de segurança em todos aqueles pacientes que foram para o grupo intervenção e expostos à cloroquina. Bom, aqui então a tabela 1 para mostrar para vocês que foram 191 pacientes elegíveis, desses 191, 41 tinham algum critério de exclusão, foram excluídos do trabalho, e 150 foram randomizados. Desses 150, 75 para cada braço do estudo. Foi feita a análise por intenção de tratar, 6 se perderam aí e não receberam cloroquina, e um do braço cloroquina fez o crossover para o grupo, do grupo placebo foi para o grupo cloroquina. No final, foram 70 doentes incluídos no braço cloroquina contra 80 do braço controle. Bom, aqui no baseline a gente pode perceber que são pacientes, a maioria homens, média de idade aí em torno de 50, 45, 50 anos, com IMC razoável, não eram gordinhos, tá? Um IMC de 23 para 24. A média de dias de doença, quando o paciente foi randomizado, era de 16,6.
Então, assim, a gente já vê que era uma doença já mais arrastada. A maioria deles foi exposto mesmo lá na China, em províncias chinesas, e grande parte deles também usou algum tipo de tratamento antes da randomização, sendo a maioria deles agentes antivirais. Poucos doentes eram doentes graves, tá? A gente vê só 2, sendo um em cada braço, a maioria mesmo leves ou moderados, que até justifica a internação. De condições de saúde coexistentes, a gente vê diabetes e hipertensão, como similar aqui no Brasil. E em relação aos sinais vitais, a gente não viu nenhuma diferença importante aí no baseline dos pacientes que usaram ou não usaram a cloroquina. Sobre os sintomas também, a gente não tem muita diferença, tem talvez um pouquinho mais de diferença de sintomas de dispneia aí nos pacientes que usaram cloroquina. E da parte de parâmetros laboratoriais, é meio poluída essa tabela, mas assim, eu já posso dizer para vocês, acreditem que não teve nenhuma diferença importante, assim, significativa entre os dois grupos. O tempo de acompanhamento foi em torno de 20 dias aí em todos os doentes. E como eu já tinha dito, teve um crossover de 6 do grupo cloroquina para o Standard of Care e 1 do Standard para o cloroquina. Um doente do grupo intervenção se tornou grave, talvez possa ter sido esse aí que foi para o braço cloroquina, e nenhum paciente morreu de todos esses que foram incluídos no estudo. A gente vê aqui também nessa tabela 2, tratamentos usados depois da inserção no estudo, tá? E a gente vê que a maioria deles também continuou usando agentes antivirais, alguns usaram antibióticos e alguns também usaram corticoide, mesmo após a inserção no grupo cloroquina. Isso pensando que, como era uma doença nova, estava todo mundo desesperado, querendo ver se buscava alguma coisa nova que mostrasse um benefício. Mas a gente vê que tanto no grupo cloroquina tanto no grupo controle, os tratamentos foram similares. Aqui nos resultados, a gente vê essa primeira curva aqui de Kaplan-Meier mostrando os pacientes com a porcentagem, né, de pacientes ainda com PCR positivo, e a gente vê que a linha azul é os pacientes com cloroquina, a linha tracejada amarela, os pacientes que não usaram cloroquina. A gente vê que foi praticamente igual, em alguns períodos até o paciente que não usou cloroquina ficou quase que ali sobre, né, os pacientes que usaram o placebo, que usaram a cloroquina, e no final das contas a gente não vê uma diferença do ponto de vista estatístico significante. Então, 109 doentes negativaram aí, contando os dois grupos, o máximo para negativar foram 23 dias, a probabilidade de negativar foi igual nos dois grupos e o tempo para negativar também foi igual nos dois grupos. Aqui a gente vê a análise de segurança da hidroxicloroquina. Então, dos pacientes que usaram, que tiveram eventos adversos graves, o que eles consideraram como evento adverso grave? O paciente piorar a doença, então piorar do COVID, ou ter algum outro tipo de sintoma respiratório. No caso, foram 2 doentes no grupo cloroquina, no grupo controle, ninguém teve sintoma considerado grave, mas esse até é interessante, que eles consideram aqui de sintoma respiratório inferior, um foi tosse, outro foi dor de garganta, assim, meio estranho considerar isso como grave, mas enfim, foi considerado. E da parte de outros sintomas considerados não sérios, o que apareceu mais foi diarreia, náuseas e vômitos. São sintomas aí mais da parte gastrointestinal, que eu já tinha dito anteriormente, que é o sintoma que mais acontece mesmo nos doentes que não usam a cloroquina aí por conta do COVID. No grupo intervenção, 30% dos doentes tiveram eventos adversos. Comparando com o placebo, foi um pouco maior, mas também nada que foi, do ponto de vista estatístico, muito significante. Mas o que a gente vê também aqui é que eles tiveram um pouco mais de sintomas da parte de laboratório. Então, alteração da parte hematológica, coagulação. Então, assim, é um remédio que a gente sabe que tem efeitos colaterais, né? Então, pensar bem para usar. A arritmia não tinha nenhuma descrita, tá? Bom, essa aqui é uma segunda curva que mostrou a porcentagem de pacientes que tiveram alívio dos sintomas. Então, a gente vê também ao longo dos dias
tendeu a ser um pouquinho maior nos pacientes que usaram a cloroquina, mas isso depois houve uma transposição entre os dois braços aí. Então, também o tempo e a porcentagem de alívio dos sintomas foi igual nos dois grupos. E aí, assim, na discussão, né? Então, foi o primeiro trial randomizado e controlado mesmo, apesar de ter tido toda essa mudança de protocolo, apesar de ter as suas limitações por não ser cegado, por não ser, enfim, com as suas falhas aí, foi o primeiro e que talvez faça um pouco mais de sentido aí para a gente do ponto de vista científico. O resultado foi contraditório aos resultados in vitro, então a gente via que in vitro tinha benefício, em vivo parece que não. E um do outro trial francês, que tinha 36 doentes, que também mostrou um benefício. O endpoint do estudo, ele não era centrado no doente, ele era centrado, né, na atividade da cloroquina. Mas isso é importante, porque era justamente o que a gente gostaria de saber. Será que ela vai exercer mesmo atividade em vivo, ou será que é só in vitro e em vivo é igual a água? O tempo para uso da cloroquina foi de 16 dias, para início do uso. Talvez isso possa ter influenciado no resultado? Será que se tivesse sido iniciado já no primeiro dia de sintomas, porque aí faria mais sentido em tudo aquilo que eu disse lá do mecanismo de ação, dela impedir a entrada do vírus, de impedir a replicação do vírus, será que isso seria melhor? Ou mesmo ela começando a ser usada aí depois do dia 16, sabendo que ainda a gente havia atividade viral, porque a gente tinha um PCR positivo. Será que também não teria, então, uma atividade benéfica nessa fase de clareamento viral? Houve um tratamento antiviral associado. Será que isso também poderia ter tido um efeito aí, caso a gente conseguisse mostrar um benefício? Mas a gente viu que foi igual nos dois grupos, então talvez tiraria um pouco do peso, mas é uma coisa a se pensar. Uma dose maior teria benefício? Acho que não, porque eu dei uma lida assim, em alguns estudos, porque da onde tiraram, né, que essa dose de 1.200 ou de 800 seria interessante. Foram de alguns estudos também in vitro, onde eles medem a porcentagem para eficácia da droga em 50%. E aí eles viram que essa dose seria mais do que suficiente. Então, seria improvável, porque a dose utilizada no estudo ela já atinge essa concentração efetiva aí contra a Covid-19. A curva de Kaplan-Meier se cruzou com o tempo, então a conversão não se mostrou constante ao longo do tempo. Os eventos adversos foram um pouco maiores mesmo no grupo cloroquina, acho que é até esperado, né? Se você está usando um remédio que a gente sabe que tem efeito colateral e usando nada, teoricamente a gente vai ter mais efeitos colaterais mesmo. Nossa, ficou um 9. Foram 30% no braço hidroxicloroquina contra 9% no braço controle. E a maioria deles, sintomas tranquilos, então diarreia e visão turva. Um doente evoluiu com forma mais grave na COVID no grupo intervenção e não houve nenhuma arritmia, mas não houve nenhuma arritmia porque os doentes eram mais tranquilos, ou não houve nenhuma arritmia porque seguiu por poucos dias e talvez se a gente continuasse seguindo a gente fosse ver alguma coisa, e não sabemos. Assim, o que eu consegui ver de críticas aí? É um estudo aberto, então pode ter o viés do cuidado. Ele usou envelopes sequenciais, então talvez você poderia saber um pouquinho o que viria aí para você como próximo, e aí talvez escolher um paciente melhor. Foi um estudo que não foi realizado diretamente pelos pesquisadores, mas eles contrataram uma organização para fazer o estudo. Houve esse atraso entre o início dos sintomas e o início da terapia, e a gente sabe que numa fase mais tardia, muito provavelmente, tudo que aconteceu e que continua acontecendo é mais por uma inflamação desregulada do que por uma ação do vírus em si. Então, será que se a gente usasse a cloroquina em doentes ambulatoriais, a gente teria algum resultado diferente? Então, acho que é uma pergunta. A gente não teve nenhuma evidência aí de que a cloroquina melhorou alguma coisa, nem na progressão, nem na regressão desses casos, mas também a maioria eram casos leves, moderados, então não sei se também faria muita diferença. O N foi insuficiente, eles não alcançaram o poder para eles, e assim, almejando aquela redução de 30% na negativação, acho que eles precisariam do N, inclusive, muito maior para mostrar isso daí. O estudo acabou de forma prematura, por quê? Problemas de recrutamento, não tinha mais caso de Covid lá, impressionante isso, mas não tinha. E eles achavam ali, pelo que eles tinham visto inicialmente, que estava tendo benefício. Então eles deram aquele migué, falaram, vamos parar.
que vai mostrar o benefício. Só que isso aumenta a censura. Eles fizeram uma reanálise, seguiram os pacientes até o dia 24, dia 27 de abril, um pouquinho mais, estenderam um pouquinho mais, mas mesmo assim não mudou nada. A fidelidade ao protocolo era difícil, pelo que eles descreveram, o suplemento do pessoal mesmo administrar corretamente a medicação. Lá na China, o pessoal, eles fizeram mesmo isolamento social, eles vestiram a camisa, ficaram em casa, e isso diminuiu muito a coleta de dados, porque não tinha mais muito caso. O pessoal ficava em casa, só ia para o hospital quando estava morrendo mesmo. E o PCR era do trato respiratório superior. A gente vê aqui na nossa prática que nem sempre a gente tem paciente aqui que é COVID escarrado e a gente não consegue um exame positivo com SUAB. Então, será que isso aumentou os falsos negativos? E talvez a gente mostrou aqui um pouquinho no começo ali na curva de Kaplan-Meier, abriu um pouquinho em tendência a melhora da cloroquina porque a gente tinha falsos negativos? Também pode ser. Eu consigo concluir com tudo que eu li, que não houve um benefício, né, do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina em casos leves a moderados de COVID. A evidência ainda é frustra e que, por enquanto, eu acho que a gente pode continuar tomando tubaína. Obrigada. Essa página, pessoal, é de um site que chama Inumeráveis, eu não sei se todo mundo conhece, é muito legal, que são depoimentos de familiares e de pessoas que faleceram por Covid, é muito bonito, eu achei alguns pacientes lá, então, assim, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, é bem legal. Bom, obrigado, Jaqueline. Bom, gente, quais são os seus comentários aí? Ninguém quer saber de cloroquina mais. O assunto cloroquina já tá chato, né? Mas tem algumas coisas legais ali que eu acho que a gente precisa aproveitar até para o nosso dia a dia. Professor, só comentar alguma coisa aqui, já que o pessoal tá meio tímido hoje. Só um minutinho, Vitor, desculpa, o volume aqui tá baixo, a gente não tá escutando. Pode falar, desculpa. Professor, só comentar alguma coisa, o pessoal tá meio tímido aí, só para não ficar sem comentários. Professor, não sei, assim, acho que foi a minha impressão, foi parecido com a da Jaque, assim, pelo menos os comentários que ela fez no final da apresentação. Eu acho que foi um estudo com várias limitações, né, até metodológicas, e então só por isso acho que talvez fica difícil de tirar conclusões para qualquer sentido, assim. Mas também é o que o senhor falou, né? Que acho que a cloroquina apanhou tanto nos últimos aí que às vezes a gente perde um pouco o ânimo, né? De discutir. Mas é só isso que eu queria falar mesmo. Perfeito. Professor, Fala, Matheus. bom, tinha um comentário, mais uma curiosidade, não sei se ele não deixou claro no texto também, e é uma coisa que eu fiquei de entender. Ele tinha algum objetivo específico em prorrogar a entrada da cloroquina para esses pacientes, de ter entrado nessa fase meio tardia? Ele tinha como objetivo alguma coisa, não sei, talvez negativar esse PCR para dar alta para esses pacientes? Ou, não sei, ele tinha algum objetivo específico ou foi uma coisa meio que aconteceu? Não sei. Fiquei na dúvida de por que ele entrou nesse momento com a cloroquina, numa fase mais tardia. Matheus, pelo que eu entendi do texto, é porque os pacientes procuravam o hospital quando eles já tinham sintomas mais severos, assim, né? Ou uma tosse que não melhorava, ou uma dispneia. No mais, a orientação na China era ficar em casa. Assim como a gente fez aqui no Brasil, né? Procurar o serviço de saúde só se realmente tinha sintomas importantes. Pelo que eu consegui entender, foi por esse motivo. Os pacientes já chegavam num tempo mais tardio no hospital. E como foi um estudo feito em doentes internados, talvez tenha sido por isso que se iniciou mais tarde. Então, até ele joga
essa dúvida aí no final, lá na discussão do trabalho, é se talvez valeria a pena, então, fazer um estudo com pacientes ambulatoriais. Então, olha, começou os sintomas, a gente já iniciaria a medicação. Mas o atraso foi por conta disso, foi por pacientes serem internados mais tardiamente. Valeu, professora. Professor, Fala, Renata. acho que teve achei esse estudo, assim, um pouco frustrante, e o que eu percebo um pouco da frustração é que mesmo se ele fosse um estudo fortemente positivo, eu não sei o que a gente poderia fazer com ele na prática, assim. A gente está preocupado em evitar a ventilação mecânica, diminuir mortalidade, diminuir o tempo de estadia em UTI. Aí, se você tem um estudo que, mesmo que ele fosse positivo, mostrasse que a cloroquina facilita, né, diminui o tempo de negativação do PCR, a gente ainda ficaria com uma grande dúvida, assim, de como se traduziria pela prática, né. Então, não sei se é um estudo que foi muito guiado, assim, para os problemas que a gente tem na assistência no dia a dia. Perfeito, perfeito. Rei, eu acho que, assim, pegando o gancho do que você falou, pensar em mudar a prática nossa na UTI, eu acho que não. Talvez pensando num benefício mais epidemiológico, de você negativar mais rápido um PCR, você diminuir uma cadeia de transmissão. Talvez pensando nesse sentido. Mas realmente, pensando num paciente de UTI, melhora de desfecho duro, eu também não consigo ver assim a utilidade da cloroquina pensando nesse sentido. Bom, gente, acho que é por aí, né? No começo, a gente para pensar assim, pô, mas o que esse estudo tem a ver com a gente, né? Assim, do ponto de vista metodológico, o fato dele ter sido aberto, tudo tem seus problemas. Mas na análise, no fundo, foi usado o básico do básico do básico, só faltou alguma coisa aí talvez, de dizer para o que eles corrigiram no Cox, né? Enfim, não vai ter muita coisa, não tem muita coisa para a gente ficar, esse estudo é ruim do ponto de vista analítico e tal, mas ele tem algumas coisas interessantes, né? A ideia de começar a tratar tardio, na verdade, é muito o que acontece com a gente aqui, né? Quando a gente recebe os doentes é quando já estão na fase tardia. Acho que nesse sentido ele é um pouco paralelo com o que acontece com a gente aqui no Brasil. Concordo que assim, ele não responde, acho que de jeito nenhum a pergunta. A cloroquina, ele não afirma que a cloroquina é ineficaz para tratar doentes sintomáticos ou assintomáticos. Teve um doente só que deteriorou e deteriorou no grupo controle, que é o contrário do achado do estudo francês, né, que deterioraram mais os doentes que estavam desculpa, ao contrário não, né, em paralelo, só que teve um número muito, muito maior. Ele não teve o mesmo achado, mesmo começando tardio. Isso é uma coisa interessante também. Mas assim, o mapa da distribuição do que acontece na doença parece que foi o que, não sei, foi o que mais eu achei legal do estudo. Poxa, assim, os doentes vêm parar no hospital lá para o 16º dia de sintomas. Cacilda, né? É bastante tempo. E esses são os doentes que não deterioraram. Tudo bem, talvez eles tenham até uma apresentação um pouco mais tardia, não sei, mas assim, a gente recebe doentes aqui entre o 10º, 14º dia, ou em torno do 10º dia, vamos deixar assim, né? E outra coisa interessante é o tempo que eles demoram para clarear o PCR. Só lembrar, PCR positivo não quer dizer que eles têm um vírus viável, mas tem PCR positivo. E ficou na casa ali dos 25, 30%, chegaram no final dos 28 dias ainda positivos, né? Deixa eu só voltar aqui atrás um pouco para o mapa dos sintomas que a Jaqueline mostrou para a gente. Vou só compartilhar, porque eu acho que eles não estão vendo isso aqui. Vocês estão conseguindo enxergar, gente?
Olha só, que interessante, né? Nem assim, nos dias de acompanhamento, ninguém teve 100% de alívio dos sintomas. Interessante. Pô, a gente tem. Acho que recentemente circulou aí até uma tomografia no grupo, né? O doente que estava no 32º dia, cheio de vidro expelido, ainda em PETs, e provavelmente tinha atividade da doença. Aí já estava estubada a doente. Foram 19 dias de ventilação mecânica para a paciente. E, então, assim, acho que é só para reforçar que a doença é uma doença de longa duração. Talvez não por ação, que nem a própria Jaqueline disse, não, talvez não por ação exclusiva e única do vírus, mas talvez pela resposta imune, ou talvez pelas duas coisas, né? Então, acho que o assunto Covid já está ficando chato, mas a gente está aprendendo cada vez mais, né? Acho que isso é um dado a mais aí para a gente ter na cabeça. Enfim, aparentemente dar hidroxicloroquina nessa fase tardia não parece ser muito válido mesmo, né? Tá joia. Só lembrar que o Remdesivir parece que se tem algum efeito é nos doentes que precisam de oxigênio. Nem menos graves, nem mais graves. Aquele que precisam de oxigênio com baixo fluxo. Corticoides muito precoce, o sinal é inverso, né? Dá para quem está sem precisar de oxigênio, parece que é até prejudicial, pelo próprio recovery, né? E, enfim, o mapa da doença acho que é importante para a gente conhecer melhor. Eu acho que a gente tem alguns passos para caminhar no conhecimento do mapa dela. E acho que provavelmente existem fenótipos diversos aí no meio. Então, a gente continua meio perdido. Mas isso é bom, isso é legal. Bom, gente, fica que nem sei, alguém tem algum comentário a mais aí? Bom, então vamos almoçar. Bom apetite para todos vocês e obrigado aí. Obrigado, Jaqueline.